Hoje, a gente vê o vazio existencial muito forte, né, dentro da nossa sociedade, né? A gente, de uma certa forma, percebe ao nosso redor que as pessoas, elas, de uma certa forma, perderam o conhecimento de seu próprio significado. A gente percebe que existe uma falta de consciência de sentido, não é? Das pessoas. A gente percebe que as pessoas, elas estão extremamente distantes de sua real identidade, não é? Quando, por exemplo, você pega uma pessoa copiando uma outra pessoa, mimetizando suas ações e imitando ela, o que basicamente a gente está percebendo ali? Ora, se eu estou imitando uma outra pessoa, é porque eu quero ser como ela é. Eu imito por conta disso. Né? A atitude da imitação é incorporar a identidade daquela outra pessoa na minha. Mas, olha só, por que eu quero absorver uma identidade que não é a minha identidade? Por que eu quero ser a Anitta? Por que eu quero começar a me vestir como a Luísa Sonza? Né? Hoje é um movimento que você vê muito por aí. Né? As menininhas se modelando a estas artistas. Né? Mas por que as menininhas querem a identidade das artistas? Porque elas não têm uma identidade própria. Se eu tenho uma identidade própria, eu não vou em busca de uma outra identidade. Porque eu tenho a plena consciência da minha identidade. E eu vivo segundo esta identidade. E a identidade, ela é um assunto extremamente importante, porque todo ser humano, ele precisa ter a consciência de sua origem. Todo ser humano, ele precisa ter a consciência de sua origem. Todo. É por isso que os seres humanos buscam guardar as histórias dos seus povos, dos seus ancestrais. É por isso que você vê a história do Brasil, história dos Estados Unidos, história da Alemanha. Por quê? Porque esta história conserva alguma identidade. Quando o indivíduo diz eu sou alemão, eu sou toda a história da Alemanha. Eu sou produto disto. Por quê? Porque alguma coisa que aconteceu neste momento influenciou a mim, influenciou o que me gerou e influenciou aqueles que o geraram. Então acontece que o ser humano, ele tem esta vontade de origem, de conhecer as suas origens. Certamente foi o que levou Charles Darwin a buscar a origem das espécies. Não é? Então, Charles Darwin, ele vai definir que o homem era outrora um ser chamado Australopiteco e ele, de uma certa forma, vai evoluir, né? Aí vai ter aqueles negócios de
o Australopiteco, agora eu esqueci as escalas, esqueci todos eles. Eu sei que tem o Homo erectus, eu sei que tem também o Homo sapiens, né, que é a última forma, né? Mas então o homem ele foi adquirindo estas formas, né, até chegar no homem produto final. Né? Então o homem ele origina-se de uma espécie de macacos que se tornaram homens ao longo dos anos, né? E acontece que tá aí a origem do homem. Aí, quando você toma consciência, puta merda, olha só, eu vim do macaco. Eu te pergunto, que diferença fez você saber que você veio do macaco? E quando você busca exercer um raciocínio lógico em cima desta origem, eu vim do macaco. Pô, peraí, né? Pô, eu sou resultado de anos de evolução de um macaco. Não, mas né? Isso não faz sentido nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Né? E também não agrega em nada a minha consciência, não agrega em nada a minha própria identidade. Entende? O conhecimento do fato de que eu vim do macaco. E outra, estas coisas, né, como é que eu posso dizer? São coisas que não corroboram para a identidade do indivíduo. Entende? O indivíduo ele não sente nada ao saber que ele veio do macaco. Entende? Mas quando o indivíduo ele herda a crença de que ele veio de um criador, que o criou, esse criador foi Deus, ó, Deus me criou e tal. Pô, mas peraí. Eu fui criado à sua imagem e semelhança. Quem é Deus? Ó, Deus é só o onisciente, o onipresente, o onipotente. Ele é um ser bondoso. Deus é amor. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é? Então você vê um amor pela humanidade que entrega o que tinha de mais precioso para salvar aqueles que tinha criado. Aí eu sou aquele todo-poderoso que faz cair fogo dos céus, né? Mostrando para todos quem é o Deus de Israel. Né? Aquele episódio de Elias. Elias diz, Deus, se tu é Deus, faça cair fogo dos céus. E a labareda veio nos soldados. Coisa de louco, né? E aquele outro episódio também do mesmo profeta, o Elias, aonde os profetas de Baal começam a se lancetarem uns aos outros. Deus faz os profetas de Baal tudo se trucidar. Loucura pura, né? Então, olha só, quando você toma a consciência de que a sua origem ela é de um Deus que te fez a sua imagem e semelhança e que nele reside todo o poder, o ilimitado poder, a ilimitada ciência, né, a onisciência e
a ilimitada presença, a onipresença, você passa a ter a consciência de uma origem muito mais elevada, muito mais interessante do que partir do macaco. Então você pode dizer, com orgulho, eu fui um produto de Deus. E por isso eu trago em mim traços de Deus. E quais são os traços de Deus? Todos eles ilimitados. Embora eu não seja ilimitado como Deus é, ainda que tenha um limite, eu tenho certos traços do divino ainda que limitados. Eu sou capaz de amar, embora não com pleno amor, mas com um amor que ele sim é limítrofe, mas eu tenho a capacidade de amar. Não é? Eu tenho capacidades similares a que ele tem. Eu tenho a coragem, né? Que me permite fazer coisas ousadas, característica de Deus. Todas as emoções que você experimenta e todas as virtudes que você possa ter, características do divino. O que faz sentido você ter sido criado à imagem e semelhança dele, porque realmente você tem características que, né, quando você pega a história de Deus, né, porque é a história de Deus, não é? Porque a identidade exige a história de Deus. O que ia levar homens a escreverem a história de Deus se não fosse a necessidade de conhecerem as suas próprias origens? Percebe? Não é o mesmo ato daquele que foi adotado enquanto pequeno e aí ele faz das tripas o coração para encontrar os pais biológicos? Necessidade é a mesma, né? Ele vai atrás de suas origens. Então, o indivíduo, ele tem uma necessidade que requer o conhecimento de sua origem para compor e corroborar a sua identidade. E quando ele tem a sua identidade pautada, ele sabe quem ele é de verdade neste mundo. Ele sabe quem ele é de verdade nesse mundo. Entende? Ele sabe. Quando o indivíduo ele tem a sua identidade pautada, eu vim de Deus, ele sabe que naquele momento em que ele está triste, vendo as coisas darem errado na vida dele, né, ele para e diz, Pai, me ajuda a sair dessa aqui. Eu sei que tu tens um objetivo, um propósito para minha vida, entende? E eu quero me encontrar com essa finalidade e eu quero cumprir este desejo que você tem para comigo. Me ajuda, eu preciso de ti, eu preciso da tua força, eu preciso da tua ajuda. Por favor, me ajuda. Entende? E ali ele tem a plena convicção de que ele não está mais sozinho nessa. E de que agora as coisas mudaram. Por quê? Porque, crendo que ele é produto de um ser onisciente, onipresente e onipotente, crendo que este ser o criou e o criou à sua imagem e semelhança, ele agora sabe que, por tê-lo criado, não o abandonará. E se não abandonará, estará ao seu lado. E se estará ao seu lado,
ele terá ao seu lado o quê? A onisciência, a onipresença e a onipotência. Como ele vai temer as circunstâncias? Como ele vai temer as circunstâncias? E aí você tem o crivo final na Bíblia. O amor a Deus elimina todo o medo. Por que o amor elimina todo medo? Por que o amor é todo medo? Ora, como é que você tem amor se você não crê? Como você tem amor por aquilo que você não crê? É impossível. Se você ama algo, primeiramente é porque você acredita que aquele algo existe antes de amá-lo. Não é? Você não pode amar algo que você não acredita que existe. Não é? De uma certa forma, você traz aquilo para próximo de você. Então, de uma certa forma, amar a Deus, aproximar-se dele, acreditar que ele foi o seu Criador, acreditar que ele não o abandonará porque o criou, e acreditar que a onipresença e a onisciência, a onipotência, que são características dele, estão do seu lado naquele momento, eliminará todo medo. Porque não é possível. Como é que você vai sentir medo, sendo que existe uma onisciência, uma onipresença, uma onipotência te auxiliando? Não tem como. Ora, ele é meu pai. Se ele me criou, se ele me gerou, se ele foi aquele que me criou, ele é meu pai. Ele é meu pai. E se eu tenho um pai que tem este poder todo, por que não recorrer a ele quando eu necessito? E se ele está disposto a me ajudar, então é porque ele me ama. E é lógico, porque como um criador não amará a sua criação, perfeita que sua criação é, como o criador não amará? Lógico que ele ama. Ama tanto que decidiu fazer a criação à sua imagem e semelhança. Se ele não amasse a criação, seria o mesmo que não amar a si próprio. Imagina um Deus que não ama a si próprio. Porque, ora, se ele não ama a sua criação, que foi criada à sua imagem e semelhança, quer dizer que nem ele mesmo ele ama. Vem? Se eu me odeio e vejo a minha cara no meu filho, eu vou querer bater no meu filho também, assim como eu quero bater na minha. Entende? Por quê? Porque meu filho é a minha imagem e semelhança e eu odeio a minha imagem, então eu vou odiar ele também. Agora, se eu incuto, se eu, por exemplo, amo a minha imagem e o meu filho tem a minha imagem e semelhança, eu o amarei como me amo. E um Deus perfeito amará a si próprio, sem dúvidas. Não é verdade? É verdade. Gente, isso aqui é só lógica.
Isso aqui é só lógica. Isso aqui é só lógica. Não tem como você se virar para mim e dizer que o conhecimento de sua origem, pautado em Deus, não pode te dar forças para viver. Não tem como você dizer isso para mim, você tá entendendo? Porque diferente de todas as outras, porque diferente de todas as outras origens, de todas as outras concepções, de todas as outras teorias existentes, nesta, você foi criado por um ser que é o Todo-Poderoso. E ele se diz ser teu pai. Porque te criou. Ele é teu criador. Portanto, já foi provado aqui por A mais B que ele tem amor por você. E se ele tem amor por você, é óbvio que ele vai te favorecer quando você pedir. Não é? Você pega. Deus cria os céus e a terra. Todos os animais, toda a vegetação. E diz para o homem, domina. O homem dominará sobre todos os seres viventes, né? Os animais, os répteis. O homem vai dominar. Então, Deus cria e entrega para o homem governar. Certo? E aí, se Deus entrega o mundo criado nas mãos do homem para que ele governe, ora, isso quer dizer que o governo não ficou nas mãos de Deus. Porque se Deus fosse dominar, Deus não diria em sua palavra domine, mas sim vamos dominar juntos. Então, dominaremos. Quando Deus disse domine para o homem, ele diz é teu. Você é quem governa. Então, a partir do momento que Deus interferisse, ele estaria cancelando sua própria palavra. Ele estaria pondo um crivo na sua própria lei. E o que Jesus diz? Nem um tio, nem um jota. Nem um tio, nem um jota será omitido da lei. Será retirado da lei. Nem um tio, nem um jota. Deus não cancela a sua própria lei. Se ele disse para o homem domine, é para o homem dominar. É para o homem dominar efetivamente. Então, a terra foi dada ao homem de presente, para que ele governe. E Deus não ia se meter e não estava nem disposto a isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus deu a possibilidade do homem orar. Então, o que seria a oração? A oração seria a permissão que o homem dá para que Deus intervisse na terra. Porque a terra foi dada ao homem e Deus não prometeu governar a terra junto com o homem. Isso aqui é interessante. Porque ele disse para o homem domine. A terra foi dada ao homem e Deus não prometeu governar junto. Agora, o homem, ele não é como Deus. A governabilidade do homem é extremamente limitada. Então o homem, necessitando de ajuda,
e querendo uma ajuda que é superior à sua capacidade, que transcende a sua capacidade, porque tem a onisciência, a onipresença e a onipotência, os poderes ilimitados, poderia solicitar a Deus para que intervisse. Então, quando o homem ora, Senhor, por favor, me ajude. O que o homem está dizendo? Senhor, agora, nesse exato momento, eu estou pedindo para que o Senhor mova as coisas aqui na terra, que o Senhor me deu e disse para me dominar. Agora eu estou dando permissão para o Senhor agir. Então, mas peraí. Como é que um cara não podemos rebaixar ele assim dessa forma. Mas como é que Deus, ele não ama a sua criação entregando o mundo inteiro para ela? Como? Diga para mim, como? Como ele não ama a criação entregando o mundo inteiro para a criação? Não faz o mínimo sentido. Se ele entrega o mundo inteiro para uma criação é porque ele ama claramente e não tem discussão. Quantas vezes você cansou de falar para alguém que você ama muito, eu te daria o mundo? E contanto você não pode dar, mas tinha alguém que poderia e deu. Quer uma prova de amor maior do que essa, meu filho? E olha, foi mais além. Ele foi mais além. Ou seja, eu vou te dar o mundo e eu ainda vou te dar uma chance. Se você não souber o que fazer, basta você me dizer, Deus, faz para me ajuda. Ele não vai fazer por você, mas ele vai te ajudar a fazer, você tá entendendo? Então, se você não souber como fazer e precisar de ajuda, eu ainda vou estar aqui. Você tem o domínio, mas se em determinado momento você achar que é demais para você e quiser passar de uma certa forma o bastão para mim, pode passar o bastão para mim. Então, além de te dar o mundo inteiro, ele ainda te deu a possibilidade de ser socorrido por ele quando você estiver apertado. Você está entendendo? Então, é impossível. Quando você olha para todas essas coisas, não tem como você dizer que Deus não te ama. Gente, olha, não existe outra forma de desvendar a Deus, senão pela lógica. Não existe. Não existe outra forma de desvendar a Deus, senão pela lógica. Você precisa exercer a lógica em tudo. Comece com uma pergunta. Comece com uma pergunta. Ó, Deus, o Senhor é todo poderoso. Correto? Correto, tá. Também é perfeito. Correto? Correto, tá. Ora, se o Senhor é perfeito, isso quer dizer que o Senhor não erra. Não é verdade? Ó, é verdade, claro. Eu sou perfeito, eu não erro, ora. Tá. Tá bom. Se o Senhor não erra, a criação do homem não foi um erro, correto? Não, claro que não foi um erro. Se eu não erro, a criação do homem não foi um erro. Tá. Então, a criação do homem, ela não foi um erro. Se a criação do homem não foi um erro, é porque ela foi boa. Concorda? Claro. A criação do homem, ela não foi um erro, é porque ela valeu a pena, não é? Valeu a pena. Aí, bom, se a criação do homem foi boa, e ela valeu a pena, isso quer dizer que o Senhor não se arrepende de ter criado. Não é verdade? É verdade, claro. Se a criação do homem não tem motivo para se arrepender. Então, você já sabia que a criação do homem, de uma certa forma, é boa. Porque você também tem a possibilidade de ver o futuro, de ver as coisas à frente do seu tempo.
Porque, na verdade, não existe tempo. Você vive na eternidade. Deus, ele pertence ao campo da eternidade, não ao campo tempo-espaço, ou seja, espaço-tempo. Então ele já pode ver a frente, ele já pode ver o término quando começa, ele já pode ver o fim quando ele inicia. Então isso quer dizer que o Senhor, antes mesmo de começar o projeto, já sabia que ele ia ser bom, já sabia de que não ia se arrepender. Correto? Então, quer dizer que a criação do homem foi algo fantástico e que, de uma certa forma, precisava ser feito. Porque, se não precisasse, Deus não teria feito. Então, colocar alguém no mundo faz total sentido. Faz total sentido. Eu refleti sobre isso, sabe por quê? Porque eu vinha com uma dúvida. Será que vale a pena hoje você ter filhos? Eu me perguntei isso em determinado momento. Será que hoje vale a pena você ter filhos? Porque, ó, vão chegar pra ele, vão dizer um bando de besteira pra ele, tá entendendo? Se você tem uma filha menina, vão ensinar ela a ser feminista. Entende? Se você tem um moleque, vão começar a ensinar pra ele que transar com trans é bom. Entende? Que, de uma certa forma, pintar as unhas, né? É uma coisa boa pintar as unhas de preto. Se vestir de mulher, às vezes, é uma coisa que um homem, de fato, que contribui para uma sociedade pluralista, deveria fazer. Então eu fiquei me perguntando, ora, juro pra você, eu não quero um filho assim. Sendo sincero, eu não quero um filho assim. E nem uma menina. E nem uma menina, porque eu acho que um homem não merece uma mulher assim. Eu não quero pro meu próximo aquilo que eu não quero pra mim. E eu não queria uma mulher assim. Toda desconstruída. Então eu perguntei, olha, será que vale a pena colocar filho no mundo? Será que vale? Aí eu tive essa razão. Aí eu cheguei nessa razão. Ora, se Deus colocou ser humano no mundo e achou que tudo valeu a pena, não é? Bom, se ele fez é porque ele sabia que valeu a pena, por todos esses motivos que agora eu conduzi você por um processo de raciocínio lógico a perceber. Não é? Então, quem sou eu para dizer que não vale? Eu não sou ninguém. E de fato, vale a pena colocar filho no mundo ainda. Mas isso é interessante. Por quê? Não é verdade que quando você tem um pai, você quer ser como ele? Olha, eu só me tornei marinheiro porque meu pai foi marinheiro. Porque senão eu jamais teria pisado na marinha. Entende? Eu me arrependi porque percebi que meu caminho era outro na vida. E saí. Mas entrei pra marinha em primeira instância por quê? Porque só por causa do meu pai, meu filho. Teve um pouco também de influência da minha mãe, mas a imagem que eu tinha do meu pai foi um dos grandes precursores. Eu queria ser como ele. Então, se eu tenho um pai que ele é celestial, embora não biológico, né? Quer dizer, biológico não, embora não terreno, tem, embora não terreno, porque de uma certa forma, se você é criado da imagem e semelhança dele, você compartilha alguma coisa dele, né? Então, você traz características. Né? Não sei se dizer bem ao certo, não. Porque Deus ele não tem corpo. Deus ele é imaterial.
Mas, de qualquer modo, tem assuntos que eu ainda não pensei sobre. Eu preciso raciocinar, né, para entrar nesses méritos. Mas o que eu estou compartilhando aqui com você é o que eu já tinha pensado. Bom, mas de qualquer modo, se você tem um Pai Celestial, você também quer ser como Ele. E olha, tem algo melhor para você copiar do que a fonte de toda a sabedoria? Tem algo melhor para você copiar do que a fonte de toda a sabedoria? Aquele que tudo sabe. Se ele é onisciente, é porque tudo ele sabe. Então, se ele tudo sabe, ele é a prova de erros. Então, toda vez que você copiar este ser que tudo sabe, Deus, teu Pai, isso quer dizer que você está se tornando a prova de erros também. Lógico que você nunca vai ser a prova de erros. Mas pelo menos na área em que você está tomando a decisão, a qual você está copiando a Deus, naquela área você será a prova de erros, porque aquele erro você já não vai mais cometer. Então não há alguém melhor para copiar do que o ser todo-poderoso. Não há. Ele é o melhor que você pode copiar. Replicar as decisões e as ações do Todo-Poderoso é o melhor que você pode fazer na sua vida. Porque não há exemplo nessa terra que o supere. Ele é insuperável. Toda ação replicada que seja similar às ações de Deus, ela é a ação correta. É simples assim. Todo proceder divino é perfeito, porque ele é perfeito. Se todo proceder divino é perfeito, todo proceder divino merece ser copiado. Com toda certeza. E se todo proceder divino merece ser copiado, todo proceder divino deve ser copiado. Porque é a ação sábia a se executar. E a ação sábia, como dizia Salomão, é fonte de vida, né? Sabedoria é fonte de vida. Tá vendo o custo? O custo que o afastamento do divino representa para a humanidade? Tá aí o custo que o afastamento do divino representa para a humanidade. Perdendo esta consciência de que foi criado dele, perdendo esta relação de pai e filho com o Criador, o indivíduo humano, ele perdeu as referências. E a partir do momento que ele perdeu as referências, ele perdeu a capacidade de se conduzir no mundo com eficiência. E a partir do momento que ele perdeu essa capacidade de reconduzir, de se conduzir no mundo com eficiência, ele trouxe o caos para a vida dele. O que é o caos? Ausência de ordem. Como é que você gera ordem sem a sabedoria? Não tem como. A ordem é dependente da sabedoria. Por quê? Não existe ordem sem sabedoria.
A sabedoria, ela é a ordenadora. Entenda que a ordem ela é um produto da sabedoria. A ordem é um produto de sabedoria. O que é a desordem? A ausência de sabedoria. E o que é desordem? O caos. Então o caos é a ausência de sabedoria? É. E aonde foi criada a ausência de sabedoria? Simples. O afastamento do Criador. O afastamento do Criador. Quando você deixou de conhecer o Criador, você deixou de conhecer como se interage com a criação. Percebe? Então, resumo da ópera. Não há vida longe do Criador. Vida boa. Vida boa, longe do Criador, dificilmente. Dificilmente. Porque é necessário que por meio dele você aprenda a como proceder no mundo. Ele é a tua fonte de exemplos. Ah, Eric, mas e se for verdade que as minhas origens é do macaco? Tudo bem, meu filho. E agora eu te devolvo a pergunta. Mas e se for verdade que as suas origens é de Deus? Entenda uma coisa. Isso são coisas que transcendem a nossa capacidade de confirmar. Isso transcende a nossa capacidade de confirmar. Qualquer pessoa que for se aventurar nessa questão das origens, entende? Ela vai se deparar com um mar de incógnitas, com um mar de incertezas e dúvidas, a quais ela não pode recorrer a nada, a não ser a sua própria imaginação. E a fatos que ela vai se apegar, entende? E que foi herdado de outros comentadores e escritores. Ela vai usar o conhecimento herdado e a sua imaginação. Ponto. Qualquer indivíduo humano que for se aventurar nessa descoberta das origens da humanidade, ela vai ter que se apegar a isso aí. E nada disso pode lhe trazer a certeza. Entenda, a única coisa que pode lhe trazer a certeza é esse indivíduo poder transcender o tempo, passar para o plano da eternidade e voltar para as origens, de modo a conhecer o que lá aconteceu. É a única forma, amigo. E quem é que pode fazer isso, hein? Quem é que pode fazer isso? Quem? Quem nesse mundo pode ir para o plano da eternidade e lá na eternidade voltar a milhões e trilhões de anos lá atrás para conhecer a verdadeira origem da raça humana? Quem pode? Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. E se inventar de deixar o espaço-tempo, não vai poder voltar para ele para contar. Entende? Então, meu amigo, é um negócio complicado. É um negócio complicado. Que qualquer dúvida que haja é uma dúvida que jamais será sanada. Jamais será sanada. Entende? Tudo que você tem é o que você tem. Tudo que você tem é o que você tem.
Entende? E a mesma dúvida que cabe para um, cabe para o outro. Entende? De uma forma ou de outra, vai caber a você escolher no que acreditar. Você tá entendendo? E eu te pergunto, o que vale mais a pena? Ser a evolução de um primata? Um macaco? O macaco que partiu do nada, né? Você é a evolução de um macaco. Mas e o macaco? É a evolução de quem? Uma hora vai chegar num que foi criado. Ou o macaco evoluiu do nada? Tem? Ora, ou você vai escolher, tá? Ou você vai escolher poder acreditar que você origina de de um criador onipotente, onipresente, extremamente sábio, né? Onisciente. E que ele incutiu em você as capacidades que são divinas dele próprio. Bom, eu, do meu ponto de vista, já que eu não sou idiota, não me resta dúvidas no que crer. Você tá entendendo? Não me resta dúvidas no que crer nisso aí. Só não me resta dúvidas. Não me resta dúvida. Tá? E certamente, as vantagens de crer num são destacadamente maiores do que crer no outro. Entende? Aí, não é? Vai caber a cada um definir aquilo que faz mais sentido para ele. Mais uma coisa, não me resta dúvida. Ser a imagem e semelhança de um Deus com características esplendorosas é milhões de vezes melhor do que ser um produto evolutivo de um primata. Que nem falar pode. Tá? Nem falar pode. Entende? Não pode nem escrever, nem ler. Tá? E não pode criar conhecimento nenhum. Bom, resumindo, é isso aí.